Olá, meu nome é Gilson Davi e eu sou engenheiro da Grelogics. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o ventilador pulmonar da Grelogics Brasil. Olá, o meu nome é Maria de Fátima Fernandes, sou fisioterapeuta e auxiliei no desenvolvimento do ventilador pulmonar da empresa Grelogics. Na caixa do ventilador pulmonar GLX HC20, você irá receber alguns acessórios. O conteúdo da caixa é as mangueiras de alimentação de gases, o cabo de alimentação, a válvula exalatória do equipamento, contendo a tampa, o corpo e a membrana, e o manual do equipamento na versão física e digital. Na instalação do equipamento, o primeiro passo é a conexão com a rede elétrica. O GLX HC20 é um equipamento bivolt, então ele funciona nas tensões de 110 e 220 volts. Para a instalação da rede de gases medicinais, recomenda-se a utilização de uma pressão de entrada de 3,5 a 6 bar. Após isso, é realizada a instalação da válvula exalatória. Conecte-a girando-a levemente, encaixando na conexão indicada no equipamento. Em seguida, conecte a mangueira na respectiva porta da válvula exalatória. Na sequência, deve-se ligar o aparelho pressionando no interruptor localizado na parte traseira do equipamento. Você deve aguardar o carregamento do mesmo. O equipamento pode apresentar um ruído interno durante a inicialização devido à calibração dos sensores. Após a inicialização completa do equipamento, devemos executar o autoteste. O primeiro passo na execução do autoteste é a instalação do circuito. Você deve conectar as traqueias no Y e no ventilador. Após a instalação das traqueias do Y, você deve ocluir a saída do mesmo e pressionar o botão Iniciar na tela da IHM. Aguarde alguns instantes, pois o equipamento está realizando testes internos verificando que componentes críticos apresentam um funcionamento adequado. Após a conclusão do autoteste, o ventilador pode ser utilizado normalmente. Agora, com a ajuda da fisioterapeuta Fátima, nós iremos apresentar as telas de operação do equipamento. Quando desenvolvemos o ventilador pulmonar, pensamos em algo que atendesse todas as necessidades do paciente e o paciente pudesse permanecer por um período indeterminado na ventilação mecânica. Após as calibrações iniciais, nos deparamos com uma tela que vem valores pré-ajustados do último paciente que foi ventilado. Se o respirador eventualmente se desligar por acidente, os ajustes do último paciente ficarão salvos no ventilador. Se acaso receber um novo paciente e querer realizar uma nova configuração, temos a possibilidade pela altura, o volume corrente e o peso predito, que vem pré-ajustados. Por exemplo, você escolhe a opção se o paciente é feminino ou masculino e pré-ajusta conforme as características do seu paciente. Paciente de 1,80 m, ele já vai oferecer o volume corrente, o peso predito e o volume sugerido. Aqui nos deparamos com os modos ventilatórios que o ventilador oferece: PCV, PSV e VCV. O modo PCV é um modo assisto controlado, ciclado a tempo, que garante o controle da pressão respiratória. É mais fácil conseguir uma sincronia respiratória.
O modo PSV é um modo espontâneo, que garante a pressão de suporte para o paciente. O modo VCV é um modo assisto controlado, que garante o volume pulmonar e podemos fazer a pausa inspiratória. Agora vamos ver os parâmetros de cada modo. O modo PCV. Temos a pressão acima da PIP, que é a pressão INS, a PIP, o FO2 e a frequência respiratória. Clicamos em cima da pressão acima da PIP e controlamos nesse botão. Para confirmar, precisamos pressionar em cima do botão. No modo PCV, podemos controlar a PINS, que é a pressão acima da PIP, a PIP, FO2, frequência respiratória, tempo INS e ES, a relação, o drive por pressão e o tempo de subida. Para ajustarmos, precisamos selecionar, clicando em cima de cada modo e configurando no botão. Precisamos clicar em cima do botão para confirmar os dados que selecionamos. Após feita a configuração dos parâmetros, clicamos na seta para configurações dos alarmes. Nesta tela podemos fazer as configurações dos principais alarmes: pressão mínima e máxima, frequência respiratória mínima e máxima, volume mínimo e máximo. Clicamos aqui para prosseguir. Após realizada a configuração, iniciamos nesse botão para iniciar a ventilação. Nesta tela podemos visualizar os principais gráficos de monitorização, que é de pressão, fluxo e volume. Aqui temos os valores que o paciente está realizando: pressão de pico, pressão de platô, a PIP, frequência respiratória, o FO2, relação INS e ES e o volume. Aqui estamos vendo que o paciente está ventilando no modo PCV e aqui estão os principais parâmetros. Para ajustar um parâmetro, selecionamos a opção utilizando o botão de seleção. Para trocar o modo ventilatório, clicamos em cima do modo e escolhemos a opção desejada, modo VCV. Aqui estão os principais parâmetros do modo VCV: a PIP, a pressão máxima, FO2, frequência respiratória, o fluxo e o volume, e a relação INS-ES. O modo VCV é um modo ventilado a volume, porém ele é limitado à pressão, para garantir também as condições pulmonares do paciente. Aqui temos o ajuste manual de fluxo, onde podemos ajustar, e aqui temos o volume. O profissional que manusear o aparelho vai escolher de acordo com cada paciente o volume ideal. Confirmamos o modo e aqui vemos o paciente sendo ventilado a volume. Aqui temos os valores que o paciente está fazendo de pressão de pico, pressão de platô, PIP, frequência respiratória, FO2, relação INS-ES, o volume. Aqui temos os principais gráficos de pressão, fluxo e volume e aqui os parâmetros respiratórios. Esse modo de VCV podemos ajustar clicando na opção e usando o botão de seleção. No modo VCV podemos realizar a pausa inspiratória, clicando na opção pausa inspiratória. Quando realizamos a pausa inspiratória, o ventilador nos oferece o valor de resistência e complacência. Agora vamos para o modo PSV, que é o modo espontâneo de pressão de suporte. Aqui controlamos a pressão de suporte, a PIP,
o fluxo crítico, o FO2 e a frequência respiratória mínima. Nesse parâmetro podemos ver também a frequência respiratória mínima, que se acaso o paciente não realizar o drive respiratório, o ventilador oferece a frequência respiratória mínima para o paciente. Aqui podemos ver que o paciente está apresentando um drive respiratório. Podemos verificar o início da inspiração espontânea pelo T que aparece em vermelho do ventilador. Caso o paciente apresente uma apneia, o ventilador vai detectar e oferecer a frequência respiratória mínima. Para silenciar ou reconhecer o alarme, precisamos pressionar o botão F7. Para identificarmos o alarme, pressionamos na tecla F6, onde vamos ter os alarmes ativos. Na lista de alarmes ativos, pressionamos na tecla F6. Para ver o histórico dos alarmes, pressionamos a tecla F2. No botão F5, podemos ajustar os alarmes mínimos e máximos durante a ventilação do paciente. Quando o ventilador está em stand-by, pressionamos a tecla F3 para ajustarmos a altitude local e a data e hora do sistema. Também é possível acessar o autoteste pressionando no botão autoteste. Algumas indicações são muito importantes para o diagnóstico do equipamento. A primeira delas é sobre a conexão com a rede elétrica. Caso o equipamento esteja sendo alimentado pela rede CA, nós temos a indicação de um raiozinho na bateria. Caso o ventilador esteja sendo alimentado pela bateria interna, temos a indicação da bateria, assim como a bateria fraca do equipamento. Caso a indicação do cadeado esteja fechada, isso indica que a tela está bloqueada para proteção e ajustes acidentais. Para desbloquear a tela, pressione F1. No canto superior temos também a indicação do A2 e do ar. Caso tenhamos os sinais sem nenhuma faixa, isso significa que nós temos pressão suficiente de O2 e pressão suficiente de ar. Caso tenhamos a indicação de uma faixa em algum dos gases, isso significa que o fisioterapeuta optou por não utilizar esse gás. Como, por exemplo, utilizando um FO2 de 21%, o equipamento desliga o sistema de oxigênio. Caso o fisioterapeuta selecione uma fração inspirada de oxigênio de 100%, o equipamento automaticamente desliga o sistema de ar comprimido. O desligamento do sistema de ar comprimido é indicado por uma faixa. Caso ocorra a indicação de duas faixas sobre a indicação de um gás, isso significa que temos a falha na alimentação desse gás. No caso, nós estamos solicitando o FO2 de 74%, porém o ventilador não detectou uma pressão na alimentação de oxigênio.